Então, de forma genérica, quando nós analisamos uma planetária em que, número 1 aqui, ele é a solar, 2 é o eixo de rotação do porta-planeta e 3 é o eixo de rotação da anelar, a gente tem uma tabela aqui, que é dada pelos livros, né, pela literatura, em que a gente consegue relacionar, dado aqui qual é o eixo de entrada do torque, qual é o eixo de saída do torque e qual dos eixos ele é travado, ele já me dá essa relação de transmissão aqui. O que nós fizemos antes foi deduzir duas delas como uma forma de exemplificar o problema, mas normalmente em outras situações vocês podem consultar diretamente a tabela e usar esse valor aqui de relação de transmissão diretamente, desde que ele obedeça essa tabela aqui da entrada, saída e o eixo que é travado. O que vocês reparam aqui, novamente, é que nenhuma dessas expressões aqui depende do Z2, ou seja, do número de dentes da engrenagem planeta. Então, ela só serve como uma engrenagem intermediária, que na realidade detém o controle da relação de transmissão, é o número de dentes, o diâmetro da solar e da anelar. Os dados aqui que vocês estão vendo que são negativos, o número de dentes é sempre positivo, então os valores que são dados como negativo, seria para a gente o equivalente a ré, em que eu inverteria a rotação da entrada. Quando dentro da planetária a gente estiver trabalhando com uma situação diversa da tabela anterior, então em que, por exemplo, naquela tabela lá, um dos eixos ele tinha entrada de torque, outro eixo saída de torque e uma terceira travada, se eu tiver numa situação em que eu posso ter duas entradas de dois eixos com entrada de torque e uma com saída de torque, não posso trabalhar, não posso usar aquelas expressões da tabela, porque ela era simplesmente simplificada para os casos, para aquelas três colunas já predefinidas. Numa situação genérica, então a gente trabalharia também com a cinemática, não vou deduzir aqui, mas se vocês pegarem lá uma relação genérica de rotação N1, N2, N3 e determinarem qual seria a relação de velocidade angular entre esses três eixos, a gente iria obter essa expressão aqui, em relação ao número de dentes da solar e da anelar. Então, essa relação aqui seria a rotação, se estivermos trabalhando no sistema internacional, então radianos por segundo, a rotação da anelar menos a rotação do porta-planeta, dividido pela rotação da solar, menos o do porta-planeta. Então, em qualquer situação em que a planetária ela não siga aquela subdivisão da tabela anterior, então nós obrigatoriamente trabalharíamos com essa relação, com essa expressão matemática aqui genérica, que em função da rotação, independente aqui de onde o torque entra ou sai, mas em função das rotações 1, 2 e 3,